Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores! Tudo bem com vocês? Definidas as semifinais do Campeonato Baiano, né? O Bahia, como a gente já imaginava, enfrentou a Jacuipense que já não tinha mais chance de nada, e o Rogério aproveitou para mais uma vez fazer aquele rodízio, né, que a gente já acostumou nessa temporada. O Rogério sempre enfatiza, né, que ele escala de acordo com a necessidade daquilo que ele tem de melhor para entrar em campo, isso levando em consideração o fato da fisiologia, preservar alguns jogadores com minutagem elevada, né, de possibilidade de lesão quando tem um CK muito alto, e o Rogério foi a campo com um time bastante modificado, né? Um time que ele imagina que naquele momento seria o importante, o fundamental para ultrapassar a equipe da Jacuipense, já que ganhar era importante para terminar a primeira fase em primeiro colocado, para ter sim as vantagens, tanto nas semifinais como nas finais. E o Bahia aproveitou, né, essa fragilidade da Jacuipense e essa falta de interesse de um time que não tinha mais possibilidade nem de queda, nem de classificação, e fez logo 2-0 no primeiro tempo. Primeiro gol, uma jogada pelo lado esquerdo, começou com o Estupiñán, que o Cicinho, né, que foi uma surpresa atuando pela lateral esquerda, cruzou, e o Ratão que não tem jogado bem, mas tem feito gols. É um jogador que tem aproveitado as oportunidades para fazer gols. Eu acho que já é o quarto gol do Ratão na temporada. E o segundo gol acabou vindo dos pés do Biel, né, numa enfiada boa do Caio Alexandre, que deixou ele em condições. Ele driblou para um lado, driblou para o outro, chutou de esquerda, passou embaixo das pernas do zagueiro, embaixo do lado do goleiro, e acabou o Biel tirando a nhaca, né, a zica, como ele mesmo fez na comemoração. Acabou fazendo o primeiro gol do Biel na temporada. O Biel que chegou como uma grande promessa, um jovem talentoso, que caiu nas graças do torcedor do Bahia no início da temporada passada, mas que esse ano, devido a algumas lesões e enfim, não conseguiu dar um ritmo, né, uma condição de jogo que a torcida esperava, acaba fazendo um gol importante, né, para ele começar as fases finais, semifinais e finais do Campeonato Baiano, com o pé direito, com um gol que volta a dar confiança para esse atleta, né? O Bahia teve o time bastante modificado, como eu falei, o Estupiñán participando mais uma vez de um gol, assim como foi na estreia dele, né? Confesso que não deu para ver no detalhe o jogo, porque foi um jogo simultâneo ao jogo do Vitória, né? E aí a transmissão fica aquela coisa de dividir a atenção, e isso é muito complicado, mas acho que o mais interessante, o mais importante foi o Bahia manter a vantagem diante dos seus adversários, mesmo com um time bastante modificado. Eu acredito que o Rogério, daqui para frente agora, principalmente nas semifinais, onde enfrenta o Jequié, né? O Jequié que empatou com o Jacobina e acabou conseguindo a quarta vaga, dando aí uma alegria imensa para o torcedor de Jequié, né? Um time que subiu da Série B, que tem alguns conhecidos da gente lá, mas que tem comemorado muito. Ganhou do Bahia, inclusive, na primeira rodada desse Campeonato Baiano, na Fonte Nova. Claro que o Bahia estava com a Sub-20 e agora tem a oportunidade de enfrentar o Bahia titular nessas semifinais, nessas primeiras semifinais do Campeonato Baiano, definida entre Bahia e Jequié. Do outro lado, né, na outra chave, o rubro-negro ganhou do Itabuna, né? O Itabuna que acabou caindo de divisão, é isso, gente. O Itabuna que chegou nas semifinais do Campeonato Baiano do ano passado, acaba caindo para a Série B. E aí, como a política, né, influencia no resultado dentro de campo, né? A gente sabe que no começo do ano teve uma briga política gigante lá no Itabuna, que os caras que estavam bancando a SAF foram convidados a se retirar, e aí acabou o dinheiro que eles investiram ninguém devolveu, então ficou-se uma briga gigante na administração do clube, e o resultado tá aí, né? A queda do Itabuna para a segunda divisão, uma pena para os moradores de Itabuna, né? Que tinham o clube como uma grande paixão e que acompanharam nesse processo que a gente imaginava que fosse evolutivo. O Itabuna acabou caindo, assim como o Bahia de Feira, gente. O Bahia de Feira que faz um investimento ao longo dos anos aí, fez um estádio com grama sintética, né? Competições nacionais, sempre com calendário, acabou também, apesar de ter goleado a Juazeirense, acabou não classificando, acabou caindo divisão. Bahia de Feira e Itabuna
não disputam a Série A do ano que vem. E a outra semifinal, como eu ia falando, o Vitória e Barcelona. O Vitória ganhou do Itabuna, ganhou com propriedade, com facilidade, né? O grande destaque foi o PK, né? Que foi o lateral esquerdo escolhido pelo Léo Condé, que sempre tem essa dúvida, ele ou o Lucas Esteves, mas o PK foi escolhido, fez um grande jogo, fez o primeiro gol, né? Numa paulada que eu achei defensável, o goleiro acabou aceitando, e o segundo gol do Alejandro, que também era uma bola defensável, mas que o Vitória não tem nada a ver com isso, acabou vencendo o Itabuna, conquistando a segunda colocação do campeonato e enfrenta o Barcelona, né? O Barcelona que fez uma boa campanha e também acabou em terceiro lugar, enfrenta o Vitória na outra semifinal. Então acho que assim, a gente vibra muito, né, com a possibilidade do Vitória, depois de 5 anos, conseguir chegar às semifinais, do Jequié, que é um time que subiu agora e conquistou também a sua vaga, e a Juazeirense, né, que a gente acostumou a ver também sempre nas finais, que se utiliza muito daquele campo horrível do Adalto Moraes, que a gente não vai precisar ver jogo lá no campo do Adalto Moraes. A gente espera que isso sirva de lição e aprendizado para o pessoal lá de Juazeiro, para que melhore as condições do gramado, porque os últimos jogos que a gente viu lá, realmente, ao longo dos anos, a gente imagina que tenha que evoluir nesse aspecto a equipe da Juazeirense. Então, semifinais definidas, Bahia enfrenta o Jequié, Vitória enfrenta o Barcelona. A gente sabe que o favoritismo é da dupla Bavi, com as coisas assim, o Bahia rodando muito o seu elenco, né? O Rogério mostrando a cada jogo confiar e tentar observar cada vez mais o número de atletas, diferente do Léo Condé, que manteve sempre uma base, em 7 ou 8 jogadores mantiveram, né, a pegada durante esses primeiros jogos da temporada. A gente tem na cabeça muito claro quem são as dúvidas e as escolhas já definidas pelo Léo Condé. Esses dois times, esses dois treinadores, né, com perfis diferentes e com escolhas diferentes nessa primeira fase do campeonato, a gente imagina que vão para as semifinais com o que tem de melhor e são os grandes favoritos para chegarem à final do Campeonato Baiano. Tá certo, galera? Esse é o Momento Feed Black de hoje, um pouquinho diferente, falando da dupla Bavi em simultâneo, assim como foram os jogos hoje da última rodada do Campeonato Baiano. Definidas as semifinais, definidos os times que caíram, a gente espera que tenhamos, né, grandes jogos nessas semifinais do Campeonato Baiano. Aproveita para se inscrever, batemos 28 mil inscritos em nem um ano de canal. E estamos muito felizes com esse momento e cada vez mais empenhados e comprometidos com você, torcedor, para trazer informação, entretenimento, opinião, para a gente fazer um canal cada vez mais forte e sólido. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.